galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai fazer um drop no estilo do Moshak. Aqui a música que eu estou utilizando como referência é a Da Funk, uma música que ficou muito famosa, é uma música sensacional que faz um uso bem interessante de samples e é isso que a gente vai estar estudando aqui. Todo esse projeto aqui vai estar free download na descrição para vocês baixarem e estudarem. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e caso você goste, se você puder deixar o seu like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o canal aqui a crescer. É isso, sem mais delongas, bora lá pro Ableton. Vamos começar pelo kick aqui. O kick é um kick bem cheinho, você vai ver que ele é bem mais focado na região do grave, ó. Ele chega a ser pesado, porém ele não é aquele kick que atravessa demais na mix, não é aquele kick muito forte. E aí você tem ele no formato aqui que pega quase um pouco mais de 1/16, ele chega a quase um quarto do tamanho da batida. Então você tem pouco espaço para o bass, então é legal caprichar aí na hora de fazer o sidechain, né? Então o bass ele tem que abaixar bem o volume na hora que o kick bate, porque senão os dois vão entrar em colisão ali, não vai ficar bom um com o outro. Aqui o kick, ele tem esse formato todo cheinho aqui, ó. Deixei ele em mono e tirei aqui essa parte do médio ali, né? Bem focado no médio, quase próximo ao médio grave, porque essa parte aqui, ela costuma dar muita sensação de muddiness, né? Que é aquele grave embolado, e aqui como eu sintetizei esse kick, eu achei que ele tava muito ainda com essa parte embolada, ó. Se eu tirar, você tem o kick que ele é muito forte, é desnecessariamente forte para essa música, então tirando aquela parte ali, você até cria uma sensação mais thump no seu kick, né, que dá aquele... Porque o kick nada mais é do que uma frequência vindo desde o agudo até o grave bem rápido, né, por isso que ele tem esse som de tuf. Então quando você coloca essa cavada aqui na parte do médio, você tem uma falha na hora que ele está descendo, que dá essa sensação de pulo, né, então... deixa o nosso kick um pouco mais para cima aí e com menos frequência. Com o kick, eu tenho também a energia baixa, ó. Deixa eu colocar os dois em solo. Você pode ver, totalmente assoprado o grave, né? É realmente muito focado nessa região do grave aí, não é um bass que vai ter todo aquele médio, vai ter toda aquela distorção, saturação. Na verdade, eu não coloquei nada de saturação aqui, é só realmente a sine wave, sem nenhum tratamento de saturar ou distorcer. Porque se você distorce, você começa, a perder grave, e dois, você começa a dar destaque para o bass que não é a característica desse tipo de tech house aqui. Então ele é um bass bem assoprado, e para isso, dentro do Serum, eu fiz o quê? Eu coloquei as duas ondas sinoidais, as duas com random em 0, ou seja, sempre que começa a tocar uma nota, ele começa a partir de um desses pontos aqui, ó. Então ele pode começar daqui, pode começar daqui, daqui. Quando eu coloco o random no máximo, ele vai começar de algum lugar a cada vez que a nota tocar. Isso é ruim se você quer um baixo que ele é constante, porque o baixo ele não precisa, pelo menos nesse estilo de música aqui, ele não precisa ficar mudando toda hora o tipo dele. Então, se você deixa o random no máximo, ele vai ficar mudando e aí vai ter hora que o seu bass vai estar completamente perfeito e vai ter hora que ele vai estar fraco dentro da música. Então aqui na hora que eu coloco no 0, o random, nos dois casos, eu estou dizendo que eu quero que eles sempre comecem a partir de um ponto. Aí aqui, esse phase é a partir de qual ponto que eu começo então. Então aqui na hora que eu mexo nesse phase, eu estou basicamente falando, ó, você vai começar daqui, ou você vai começar daqui. Qual que eu sei, como que eu sei, né, qual é o phase certinho que eu devo começar? Aqui é de ouvido, porque vai depender da nota que está tocando, vai depender da relação com o kick. Então aqui o que eu fiz? Eu coloquei os dois no random zerado, né, as duas ondas ali com volume legal, no random zerado. E aí o phase eu fui mexendo nas duas até que eu sentisse que o grave fizesse aquele... Na hora que o grave assoprou no meu ouvido, eu falei, pô, é isso que eu queria, então vou parar por aqui. Aí com as duas ondas aqui modeladas, eu só mexi nesse envelope, porque daí o envelope é basicamente como que seu bass vai tocar. Então se daqui tivesse tudo cheio, na hora que eu segurasse a nota, ele ia ficar aquele para sempre até eu soltar a nota. Aqui o que ele está fazendo? Ele está dando essa pequena queda, então dá um... E aí ele cai para sair o volume dele. Então aqui, ó, ele dá esse... Então ele não fica segurando o bass numa nota só, com volume máximo, e é esse tipo de tempo que eu quero, né? Que é esse assopro aí do nosso bass.
Aqui nos efeitos, eu não tenho quase nada. O distorção, eu tenho esse asymmetric aqui que não, basicamente não dá nenhuma distorção pro bass. Ele só traz um pouco de grave, ó. Parece que ele só dá uma pequena controladinha ali. O compressor, ele tá minimamente ali trabalhando. Ele tá funcionando mais como um limiter nesse caso aqui, ó. E o equalizador, que daí eu tiro, eu garanto de vez que não tem nenhuma frequência aguda. E aí eu coloco um pouquinho de ressonância aqui, para ele ter mais essa parte do grave. Um pouquinho mais para frente do grave, quase no médio grave aqui, ó. Se eu desligar, você tem ele mais gravão, só que, ó, provavelmente no celular ou no notebook você pode não estar ouvindo. No fone fica mais fácil de ouvir, porque é um grave que pega muito a região que os dispositivos menores não conseguem reproduzir, né? Então, isso daqui é mais um alto-falante soprano, batendo no peito, do que um som que você consegue ouvir em qualquer dispositivo, né? Então, por isso que esse bass é tão focado na parte do grave, ele vai dar muito espaço para todos os outros elementos, porque é uma música bem cheia. Então, vocês vão ver que tem bastante coisa aqui nas outras partes. Aqui esse Bass Low Extender é um preset do Glue Compressor e ele funciona muito bem, ele dá mais grave, ele traz mais essa sensação de assopro, né, para o nosso bass, sem ficar trazendo muito impacto para ele. Então, você sacrifica o impacto da sua linha de baixo para ganhar mais grave. E é isso que eu queria aqui. Eu queria um bass que fosse mais sustain ali, né? Que ele fosse mais menos aquele ataque do que realmente algo que fosse com o transiente muito forte, né? Que chegasse fazendo aquele pá, pá, pá. Eu quero um bass que ele fique mais de fundo. O impacto está no nosso kick. Esse channel EQ eu tinha usado para equalizar, mas aí desisti. Eu usei o equalizador normal do nosso Ableton, onde eu tirei um pouquinho do grave e cortei mais os agudos. O limiter aqui, ele funciona para garantir que o meu bass sempre vai estar no mesmo volume. Então é como se fosse uma compressão. E o compressor sidechain para fazer com que ele abaixe bem o volume na hora que o kick bate. Como eu disse, o kick ele é um kick bem forte, né? Um kick que pega um espaço bem grande. Então a gente precisa caprichar no compressor sidechain aqui. Aqui, na relação com o kick e com o bass, também eu peguei em algumas notas, nessas que batem junto com o kick, e eu coloquei elas com velocity um pouco menor. Em algumas, não são todas, você pode ver que aqui eu coloquei a outra nota, né, a offbeat, que seria fora da batida, com menos velocity, e esse velocity aqui ele é basicamente a pressão com que você aperta o teclado do piano. Então, se você apertar de leve, ele vai tocar com volume leve. Se você apertar mais forte, ele vai tocar com volume forte. Por padrão, sempre que você cria uma nota, ele vem no 100, que é meio que o velocity ali máximo, sabe? Não é aquele velocity estourando, você não macetou a tecla, mas você apertou a tecla no volume normal. Se você diminuir aqui, ó, se você não estiver vendo isso, é porque aqui não está aberto. Abriu, ele aparece. Apareceu. Aqui, se eu pegar esse velocity aqui e puxar para baixo, ele não vai acontecer muita coisa se eu estiver utilizando algum VST de fora. Por exemplo, o Serum. Porque o Serum não sabe o que você está querendo dizer com isso. Tipo, eu apertei o velocity um pouco mais fraco. O Serum tá, beleza, eu estou fazendo o som aqui. O que você quis dizer com isso? Para você falar para ele o que você quis dizer com isso, você tem que vir aqui em Velocity e jogar esse source para algum parâmetro aqui. Então, estou falando complicado. Vamos pegar esse velocity aqui e jogar para o volume da nossa onda. Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu tocar o velocity um pouco mais leve, ele vai puxar o volume para baixo. Ou ele vai fazer o contrário. Então você vai aqui, joga o velocity, vai testando, subindo, descendo o volume, e aí vê qual é o resultado que você atinge disso. É legal porque você pode mapear o velocity também para um corte de agudos. E aí, se você quiser um bass que é bem abertão, você pode vir aqui e simplesmente fazer assim, ó. Aí ele vai ser super aberto. Se você puxar, ele vai ser mais fechado. Então, dá para fazer uma infinidade aí de variações para suas linhas de baixo, para seus leads, para qualquer elemento que você está utilizando, sem ficar fazendo aquele monte de linha de automação. Você faz tudo dentro do Velocity e dentro do Serum você escolhe o que você quer. Isso tem na maioria dos VSTs, até no Vital também eu sei que tem. Então, é uma coisa muito legal aí da gente utilizar. A parte das baterias, eu tenho um clap.
Fiz um clap bem abertão, bem espalhado, e aí para fazer ele eu utilizei o DS Clap. Eu tô adorando esses sintetizadores do Ableton, é muito bom mesmo. E aí eu coloquei esse Drum Challenger aqui, que ele é meio que uma ressonância, ó. Ele dá um pouco desse topo metálico para nossa bateria. Aqui eu coloquei um reverb, e esse reverb ele é diferentão, que é o novo reverb também que tem no Ableton, e aí você consegue colocar baseado em algumas ambientações. Então, eu quero um clap numa capela não sei da onde. Ele tem aqui algumas ambientações bem interessantes. Aqui você consegue escolher, ó, por aqui, deixa eu ver onde que ficava. Aqui, ó, você consegue escolher o tipo de automação, o tipo de reverb, né, o tipo de estratégia que ele vai utilizar para fazer o seu reverb por aqui. Então aqui você tem For Drums e você tem Real Places, então são lugares reais que você consegue escolher uma igreja não sei da onde, um estádio não sei da onde, então tem bastante coisa interessante aqui. Esse For Drums é bem legal, que combina com a intenção que eu quero aqui, e aí você tem várias opções, ó. Você tem esse Digital Drum Plate, clube de balada, clube de balada não, banheiro de balada, Big Snare, Snare, ambientação, você tem bastante opção aqui que dá para ficar experimentando. E aí eu coloquei ele bem de leve, só para ficar realmente um pouquinho de cauda de reverb aí no nosso clap. Aqui cortei os graves e coloquei um filtro, porque o filtro ele trabalha na hora que a gente está subindo para o drop, para ir abaixando o volume. Na parte aqui das percussões, eu coloquei só uma percussãozinha simples, para dar um pouquinho mais de groove para o nosso drop. E aí, nos hats e shakers, a gente tem bastante coisa. Aqui eu tenho um hi-hat aberto. Um /16. Sempre vai estar encaixado nessa grade. E aí algumas notas maiores, outras menores. E bastante aleatoriedade aqui com o Velocity, né? Então você capricha aí na surpresa, no elemento surpresa da sua música, alterando um pouco essa pressão do prato. Aqui você não precisa fazer todo aquele trabalho que a gente fez no Serum, porque ele é um instrumento do Ableton, então ele já entende que é relacionado ao volume, aquele Velocity. Então, se você deixar o Velocity um pouquinho menor, ele vai tocar com menos força, né? E se você deixar maior, ele vai tocar o som no volume maior. Aqui, simples, eu tenho um compressor sidechain com kick e o equalizador, e vai ser isso basicamente para todos. Aqui, esse é um hi-hat de acentos apenas, então a cada 4, ó, 2, aqui ó, cada 2 eu acho, vamos ver aqui. É só para trazer esse acento a cada 2 batidas para fazer uma transição para o próximo kick. Esse acento, depois que eu fui ver, ele foi dado também pelo nosso sample, então talvez esse prato aqui a mais já tivesse vindo do sample que foi utilizado, mas eu acabei deixando ele aqui porque também ficou legal. A gente tem um shaker que ele bate como se fosse um hi-hat. E aí para ele ter essa característica de hi-hat, eu só encurtei um pouco o tamanho dele aqui, ó. A gente tem um outro shaker que daí ele já vai começar a funcionar como um shaker mesmo. Com os dois juntos. Mais um aqui para fazer o groove acontecendo. E outro aqui, que daí ele pega um pouquinho aquela região bem mais para agudo. Então aqui a gente tem esse shaker que ele é mais um chocalho mesmo, e aqui a gente tem esse shaker que ele é bem na região do agudo ali. E a percussão. Um outro hi-hat de acento. E o hi-hat abertão. Com a bateria. Aqui a gente tem um vinil, que ele é um efeito para dar ambientação no nosso drop. Então, como é uma música bem disco, né, referência, aqui a gente tem uma track mais antiga. Essa parte do vinil ele fica bem legal.
só para dar um pouco de textura para nossa música, então isso daqui fica perfeito. Tem que deixar no volume baixo para não atrapalhar na mix. Aqui eu tenho um vocal que eu falei um keep rolling, para dar esse eco, para deixar a música rolando, né? Na track original ele fala uma outra coisa que eu não lembro agora, mas tem o vocal original do próprio Mushak que ele vai falando ao longo da música, né? Conforme a música vai rolando, ele fala também no break, então ele utiliza bastante ali a voz dele para ir levando a música junto, fica muito legal. E aí ele utiliza principalmente no drop essa parte de efeitos de delay, então o delay ele vai ficar dando toda essa ambientação aí para nossa música a partir do vocal. Ok, aqui nós temos então a parte principal, que é o nosso sample. Esse daqui eu tava sofrendo para fazer no piano, no Grand Piano aqui do Ableton. É um som muito original, né? Tanto o som em si, né? Um instrumento que foi usado, que é um tipo de som diferente do piano que a gente pega aqui do Ableton, quanto o jeito que ele foi tocado, é um jeito bem natural. Você vê que as notas são tocadas uma após a outra, né? Não é aquele negócio robótico. Então eu preferi realmente usar o sample aqui, até para vocês verem como que é feito essa parada de utilizar o sample para fazer uma música que fica totalmente original, né? Aqui, na hora do sample, antes do drop, você tem exatamente ele do jeito que é, ó. A música, ela é assim. Deixa eu puxar aqui para baixo e vocês vão ver o sample original. E a música vai rolando desse jeito, é mais uma música instrumental. E esse pré-drop, ele é original. Então aqui eu deixei ele assim normal. E aqui na hora do drop, você tem ele picotado e aí você vai reorganizando para ficar do jeito que você quer. Aqui para tirar um pouco da bateria, eu tive que fazer um tratamento aqui de equalização. 2 vezes, né? Eu tirei um pouquinho aqui, depois eu tirei um pouquinho lá também. E aí nas 2 equalizações eu trago um pouco de agudo para a gente focar esse sample mais para a região de lá, para a região do agudo, porque no meu grave eu tô com bastante coisa já. Eu tenho o kick, eu tenho o bass, que eles são bem cheiões ali na parte do grave, então não quero mais nada atrapalhando essa parte. E aí o Saturator ele tá trazendo um pouco de volume para o nosso sample. O compressor está garantindo que ele vai abaixar o volume quando o kick bater. Eu tenho um Autopan aqui, que ele está bem de leve, só para o sample ficar um pouco mais pro estéreo, sabe? Ficar aquela sensação mais rolando ali em volta dos fones de ouvido. Aqui eu tirei um pouquinho dessa ressonância aqui, porque era a parte que tava os hi-hats da música original, e aí eles estavam entrando em conflito com os meus hi-hats, então eu deixei um pouquinho abaixado. E aí o reverb eu uso só na parte da subida ali, né, do break, junto com o filtro também que ele faz essa automação. Basicamente você cria ambientação e vai tirando os elementos. Aqui na virada é simplesmente um pouquinho de filtro no nosso kick. Você vai ver por aqui, Auto Filter, você tem um pouquinho de filtro para tirar o grave. E aí tem a parte que seria a virada da música original. E aí fica bem próximo, né, de uma virada real. Uma coisa muito importante que eu estava esquecendo na parte das baterias. Eu tenho aqui um tratamento que deixa ela um pouco mais para a parte do agudo ali, não tão destacada, né? Não parece que são elementos tão separados também. Deu uma bela colada na bateria. Eu juntei todos os efeitos aqui e vou tirar, ó. Isso aqui é o original. Com efeito. Parece que eu levei tudo mais para a área do agudo. Foi isso que eu fiz com um pouquinho de drum bus. Eu sempre deixo de um jeito que eu goste aqui, sempre com o dry wet no máximo, e aí eu vou puxando esse dry wet para baixo
para tirar os elementos. Então, deixa eu desagrupar aqui, porque é bem importante essa parte do tratamento da bateria, para você conseguir fazer essas tracks mais puxadas para um tech house, assim, mais underground, né? Que não fica aquela bateria atravessando tanto na mix assim, você tem aquela bateria um pouco mais pro agudo. Aqui, o drum bus, o que eu faço? Eu mexo nos parâmetros com o dry wet no 100%. Você pode ver que ele fica totalmente exagerado, né? A partir do momento que eu gosto, eu vou tirando até que ele fique casando melhor com a minha música. Eu trago um pouco de textura, só que mantendo o som original. Esse vocoder, se você ligar ele aqui, ó, ele dá essa parada meio robótica, meio chiada. Eu sempre pensei que parecia que tinha um phaser nessas músicas mais puxadas para um tech house underground, e pode ser que tenha, só que eu achei que o vocoder ele combinou melhor, ele ficou mais puxado para aqueles tipos de sample. Às vezes o próprio sample já vem com todos os efeitos, né? Quando você pega um pacote de tech house underground para produzir, já vem aquele hi-hat todo chiadão. Só que se você não tiver um hi-hat chiado, você pega e usa o vocoder, que ele traz todo esse, ó, uma parada bem robótica. Eu já utilizei em outras tracks com 2 canais, então eu colocava um canal com o hi-hat original e o outro só com vocoder. Porém, esse daqui a gente consegue fazer uma parada paralela, colocando o dry wet um pouco abaixo ali, né, do 100%. Aqui foi bem abaixo, 23%, e aí ficou bem legal. Aqui na parte de equalização, eu só tirei algumas frequências aqui que eu não queria e puxei lá na frente do extremo agudo. O hi-hat ele fica um pouco mais fraco. Mas você garante que essa parte aqui cria-se um espaço melhor. Principalmente porque a gente tem o sample lá que está pegando essa área, né, da parte do médio agudo ali, do médio, então é melhor a gente deixar espaço para ele. Aqui um reverb bem de leve, só ambientação. E é isso, basicamente é isso. Não tem muito tratamento nos outros canais. Principalmente até na percussão aqui, eu nem coloquei equalizador ainda. Eu tentei focar bastante na parte do drop, porque eu achei que é uma track bem diferente nessa parte. O uso do sample aqui foi genial. Esse projeto aqui vai estar free download na descrição para vocês baixarem, estudarem à vontade. Pode pegar aqui, olhar tudo como foi feito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se quiser deixar qualquer sugestão aí para uma próxima aula, qualquer dica, qualquer dúvida que você tenha também, eu estou tanto aqui quanto no Instagram. E detalhe, se você está começando a produzir ou se você sentiu que você está travado em alguma parte da produção, eu tenho um curso completo que te ensina a produzir extremamente do zero até fazer músicas mais complexas, com vocal, com melodia, tem bastante coisa, passo a passo, prático, como é aqui no canal. Eu pego do início ao fim e você sempre vai sair com uma música pronta a cada módulo que você fizer. É bem interessante, vai estar aqui na descrição também, junto com o projeto gratuito. E é isso, eu espero que você se divirta com esse projeto, estude bastante e te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Valeu galera, até a próxima!